132 anos é a diferença entre o primeiro lançamento de uma versão live action da Branca de Neve, lá em 1902, para a versão de 2025, que é esse remake da Disney cercado de polêmicas. Mas apesar da versão de 1902 e a de 1914 serem consideradas Lost Media, fato é que se tem um conto dos irmãos Grimm que virou inúmeros filmes em animação, live action, lançado em cinema, VHS, DVD, Blu-ray, streaming, tem certeza que é o conto da Branca de Neve. Tem Branca de Neve alemã, italiana, brasileira, norte-americana, finlandesa, mexicana, tem Branca de Neve de Hong Kong, da Turquia, da Espanha, tem até Branca de Neve de Portugal. Assim se tapa uma terrina, não um céu. Aquela boca aberta já de si um céu. O patife, o canalha é mesmo descarado. Pensa que o fato de caça verde o protege dos golpes. E isso tudo estou restringindo a lista de adaptações somente em live action, porque como eu acabei de falar, existem milhares de versões desse conto. E o intuito desse vídeo aqui é de, pelo menos na minha visão, trazer para vocês o top 5 melhores filmes, melhores adaptações em live action do filme da Branca de Neve, na minha opinião. Já vai aproveitando também para contar aqui para mim nos comentários qual é a sua versão favorita live action do filme da Branca de Neve. Em quinto lugar, Branca de Neve de 1916. Esse filme foi produzido pela Famous Players Lasky Corporation, que mais tarde se tornaria Paramount. E é uma das primeiras versões cinematográficas disponíveis para que a gente possa acompanhar a Branca de Neve lá no início do século XX, já que, como eu havia falado, outras versões mais antigas, como a de 1902 ou a de 1914, até hoje elas são consideradas Lost Medias. A Branca de Neve aqui é vivida pela atriz Margaret Clark, e ela foi escolhida para essa adaptação porque ela já tinha feito a mesma personagem numa peça de teatro 4 anos antes, lá em 1912, na Broadway. Fora que mesmo a atriz tendo 34 anos de idade, isso não atrapalha a sua atuação em nenhum momento, principalmente no quesito jovialidade, delicadeza, aquela sutileza que são características básicas do conto da Branca de Neve. Esse filme, inclusive, foi o que despertou o interesse de um jovem Walt Disney, o próprio, até então com 15 anos de idade, ele assistiu esse filme e ficou maravilhado o suficiente para pensar, caramba, eu gostei do que eu vi, eu quero trabalhar com isso. Então, para mim, esse filme já entra em qualquer top 5 possível de melhor Branca de Neve live action, porque ele tem essa importância histórica a ponto de inspirar o Walt Disney a produzir o seu primeiro longa-metragem animado, que só viria décadas depois, mas a chama, a germinação dessa ideia já teria vindo no momento em que ele viu esse filme e se sentiu totalmente inspirado a fazê-lo da sua forma animada, claro, né, décadas depois. Diferente da versão do Walt Disney, esse filme de 16 ele segue à risca o conto dos Grimm em muitos aspectos, como por exemplo o fato dos anões não terem nome, o fato deles serem secundários na história. Ele fica em quinto lugar para mim por muitos aspectos. Um deles é o fato de que, por exemplo, ele foi considerado Lost Media por muitas décadas, até ele ter sido recuperado lá na Holanda em 1990, e essa recuperação, essa restauração não foi o suficiente, por exemplo, para fazer correção de cor no filme, já que o 8mm provavelmente devia estar bem já machucado com o tempo, e existem muitas cenas faltando também. Então, isso não tira a experiência do filme ser muito bom, mas percebe-se, é claro, é evidente que existem algumas cenas faltando. Mas, independente disso, a produção custou cerca de 120 mil dólares, o que era uma fortuna na época, e foi um sucesso comercial. Ajudou a consolidar o cinema como um veículo para contos de fada. Em quarto lugar, para mim, fica Branca de Neve e os Três Patetas, de 1961. Filmes norte-americanos tendem a adaptar contos de fada quase sempre como musicais. Então é sempre bom quando, além desse certo clichê, trazer também alguma novidade, algum diferencial na sua obra. Nesse caso aqui, como é um filme de 1961, então ainda não era necessariamente um clichê transformar um musical com comédia, principalmente nesse caso, que é uma comédia pastelão. Para quem nunca ouviu falar,
Os Três Patetas foi um grupo de comédia, um dos mais famosos do mundo do humor pastelão. Aquele que tem muita comédia física, exagerada e absurda, um caos total que tem todo o intuito de nos divertir. Foi uma inspiração, por exemplo, para atores como Jim Carrey e o Roberto Bolaños, que é o Chaves. Muita gente não gosta desse tipo de humor, acha muito exagerado, muito falso, muito cartunesco demais para atores em carne e osso, mas eu gosto, eu acho muito relaxante, eu acho muito divertido. E esse exemplo ele evidencia muito isso, porque mistura um conto clássico com uma comédia pastelão, que não costuma ser uma mistura que dá muito certo, mas para mim foi um resultado bastante positivo depois que eu assisti esse filme. E interessante também pensar que a protagonista Branca de Neve aqui, a Carol Reis, espero estar pronunciando correto, ela, na verdade, ela nunca tinha tido uma experiência como atriz. Na verdade, aproveitaram a fama dela como patinadora olímpica, campeã mundial em 1960 e capitalizou a fama dela no filme. Então, como ela não tinha essa experiência, aproveitaram não só a fama dela e pelo que ela era famosa necessariamente, além da pessoa física dela, para representar muitas cenas musicais de patinação no gelo e deixou o filme para mim bem bonito. Existem cenas musicais bem bonitas, a trilha sonora ela evidencia a beleza do filme como um todo. Para mim ele é um filme bem bonito do começo ao fim, apesar de ter esses momentos bem pastelão que também me divertem. Não desmerece o filme, não deixa o filme demérito para mim em momento nenhum. O filme fica em quarto lugar para mim porque originalmente, por exemplo, o filme teria os 7 anões tradicionais, mas o orçamento apertado fez com que fossem reduzidos a apenas 3. E, coincidentemente, foram os Três Patetas aqui. Segundo, que claramente o filme tem um ar de caça-níquel, aproveitando tudo que estava em alta no momento. Que foi o que eu falei para vocês. Aproveitou a fama da Carol Reis, aproveitou o fato dela ter recentemente sido campeã olímpica, lá em 1960, a fama dos Três Patetas que estava em auge, afinal eles fizeram vários filmes para o cinema, num total de 6, e esse era o segundo que estava sendo exibido com a fama deles. Então tudo isso girou para capitalizar em cima do sucesso de várias pessoas e de vários estilos, seja de uma campeã olímpica a 3 atores de comédia pastelão, e o público não aceitou muito bem, achou muito estranho, achou muito contraditório, achou muito dicotômico o fato desse filme misturar esses dois tipos de gêneros. Tanto é que alguns anos mais tarde, a 20th Century Fox, que foi a distribuidora do filme, ela relançou-o com o nome de A Branca de Neve e os Três Palhaços, alguma coisa parecida com isso, para tentar capitalizar ainda mais, já que 4 anos antes, quando ele foi lançado em 61, o filme foi uma bomba de bilheteria, fracasso total, fracasso de crítica. Então existia nessa época, né, o fato das pessoas relançarem o filme com outros nomes para tentar dar uma capitalizada, né, repegar o dinheiro que eles perderam da última vez. Em terceiro lugar fica Branca de Neve, de 2001. Com o nome original Snow White, The Fairest of Them All, esse filme foi feito pela televisão e foi produzido pela Hallmark Entertainment. E sendo um filme feito por canal de televisão, obviamente não tem o mesmo orçamento de um filme para cinema. Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que o filme seja ruim. Claro, se você for assistir a um filme para televisão de 2001, é claro que você vai perceber que os efeitos especiais, os efeitos visuais, eles envelheceram muito mal. Mas dá uma chance, porque para compensar o filme, o roteiro principalmente, ele dá um estofo, ele dá camadas a mais para as personagens, principalmente para a personagem da Rainha Má, que aqui é interpretada pela Miranda Richardson, e ela dá uma interpretação muito acima da média das outras interpretações de Rainhas Más, inclusive Rainhas mais recentes, até porque dão um background para ela, ela tem uma história, existe algo que aconteceu com ela antes dos eventos desse filme, então, e obviamente afetam todas as decisões que a personagem toma até o final do filme. Então para mim isso já é um diferencial. Claro que tem ela como a Rainha Má, tem a Kristen Kirk, que é a Lana Lang lá do Smallville, num dos seus primeiros papéis da vida como atriz. Então eu acho muito interessante você dar uma chance de perceber como um roteiro bem escrito dá uma chance para que os personagens possam ter uma dramaticidade bem estimulante. Por exemplo, o espelho mágico desse filme ele é diferente de praticamente todas as versões que existem, porque primeiro que ele toma conta quase de um cômodo inteiro, eu acho bem interessante, eu nunca tinha visto uma abordagem dessa. Ele é quase orgânico, ele é quase como... ele tem uma personalidade
a mais, além de só dizer quem é bonito, quem é feio na visão dele, entendeu? Pode perceber quando você for assisti-lo que ele tem uma participação muito mais efetiva na história do que necessariamente só decidir quem é feio e quem é bonito na história. É um filme dramático sem ser muito meloso, ele é fantástico sem ser exagerado e com uma boa comédia. Por exemplo, o fato dos anões aqui não só terem nomes, mas como os nomes deles serem literalmente os dias da semana, um deles se chama segunda-feira, outro terça-feira, outro quarta-feira e assim sucessivamente. E além disso, cada um vestir uma cor que remete às cores do arco-íris, mesmo com toda essa galhofada, isso não me incomoda. Aparentemente não faz muito sentido se você for parar para pensar bem, mas isso também não te distrai, não te tira da imersão do filme. Fora que ele tem um desfecho que mistura um sacrifício, redenção, magia, fugindo um pouco do tradicional beijo do amor verdadeiro. Vale um bom terceiro lugar. Em segundo lugar, para mim, fica Floresta Negra, de 1997. O nome original é Snow White, A Tale of Terror. E esse filme tem como vilã uma das minhas atrizes favoritas, que é a Sigourney Weaver. E como vocês puderam perceber no nome original, ele já difere totalmente de uma comédia fantástica ou de um drama fantástico. Ele apela bem mais para um terror, principalmente um terror gótico, um terror psicológico, que é totalmente diferente de outras versões que já existiram da Branca de Neve. E tudo que tem um terror misturado com clássico, uma história clássica, desperta a minha atenção, chama a minha atenção. E essa série de fatores me ajudou muito a deixar esse filme em segundo lugar. O fato da atriz que faz a vilã ser a Sigourney Weaver, seu fato de ser um terror gótico, ou seja, tem cenas bem interessantes, bem intensas, para um filme feito pela televisão, outro filme feito para a televisão, mas percebe-se que ele tem um orçamento de cinema, porque até onde eu pesquisei, esse filme teve um lançamento limitado nos cinemas nos Estados Unidos, mas ele foi prioritariamente lançado para a televisão também. Além de Sigourney Weaver, temos Monica Kina, que faz a Branca de Neve aqui, a atriz que mais tarde seria Final Girl do terror Fred vs Jason, o que não nos surpreende, já que Floresta Negra é uma releitura sombria e gótica do clássico dos irmãos Grimm. Quando eu falo que esse filme ele apela bem mais para um terror gótico ou para um terror mais psicológico, não é de sacanagem que eu tô falando, não tô exagerando isso. Afinal, em que versão de um filme do conto de fadas da Branca de Neve você imaginaria, por exemplo, a Rainha Má esfregando órgãos de animais nela mesma, ou então a Branca de Neve sofrer uma tentativa de violência sexual, uma cena onde aparecem animais com suas tripas de fora. Claro que não são animais de verdade, nem são tripas de fora de verdade, mas se você for ver a cena, porra, é muito chocante na hora de ver, parece real mesmo. E no lugar dos 7 anões, a principal, a Branca de Neve aqui, ela encontra um grupo de homens desfigurados e marginalizados que vivem em uma mina abandonada. Claramente é um dos filmes para televisão com mais orçamento, como eu acabei de falar, e tem um bom valor de produção, fazendo a experiência do filme ser bem satisfatória ao final dele. Final esse, inclusive, que não tem um felizes para sempre tradicional, pelo contrário. A vitória da Branca de Neve sobre a Rainha Má ela é bem sombria, ela sugere que tem um ciclo de violência ali que pode continuar, tem um final ambíguo e, para mim, super interessante. Com certeza vale o segundo lugar. Mas o meu favorito mesmo, que fica em primeiro lugar, é o Espelho, Espelho Meu, de 2012. Não adianta, não tem jeito. Esse filme que vocês estão vendo passar aqui na televisão é o Espelho, Espelho Meu. E se vocês tirarem um tempinho para vocês assistirem, vocês vão perceber como o filme é bizarro pra caramba. Ele é bem surrealista, tem muita comédia, parece que foi uma pintura que o Dali faria, entendeu? Se ele fizesse um filme, se ele dirigisse um filme do Branca de Neve, seria nesse naipe. Eu gosto muito desse filme. Principalmente o figurino dele é tão específico, é tão deslumbrante, que ganhou o Oscar de melhor figurino, só pra vocês terem uma ideia. A Julia Roberts, eu não lembro se ela já interpretou alguma vilã, alguma anti-herói, alguma coisa do tipo, mas é super interessante vê-la aqui como a Rainha Clementiana, que é uma das, poxa, pra mim, um dos melhores papéis que ela já fez na carreira dela, porque ela tá bem divertida, ela tá bem exagerada, ela entendeu qual é o papel dela aqui na produção. Já a Lily Collins, que é filha do Phil Collins, ela usou as suas sobrancelhas marcantes como uma inspiração para o visual da Branca de Neve. Ela já até deu entrevistas dizendo que elas eram mais famosas que a própria Lily Collins na época. Outra coisa que eu gosto desse filme é que, diferente de outros que usaram CGI, os 7 anões aqui foram interpretados não só por anões de verdade, como atletas e lutadores de baixa estatura.
Um deles, como por exemplo, sendo o Danny Woodburn. Eles realizaram suas próprias cenas de ação, inclusive. A designer Eko Yoshioka, que é vencedora do Oscar, por exemplo, criou figurinos surrealistas, misturando o barroco, indiano e até mesmo o steampunk. A rainha, por exemplo, ela usa vestidos que lembram muito bolo, aqueles bolos bem decorados, se você parar para perceber. E a cena final, onde tem a Branca de Neve, os anões e todo mundo ali do elenco dançando uma música indiana, dançando tal qual os indianos, bem Bollywood mesmo, cara, é uma coisa que você não vê todo dia, de uma forma bem feita, em um filme de Hollywood, inclusive. Então, para mim, merece o primeiro lugar claríssimo, diferente de todas as outras adaptações que existiram, inclusive desse remake agora, bem de 2025. Mas aí, você já assistiu a algum desses filmes que eu citei? Tem outros que você considera melhores que esses 5 que eu disse agora? Comenta aqui embaixo, curta, compartilha com quem gosta de Branca de Neve, com quem gosta de filme, de cinema como um todo. Lembra que a tua opinião é muito importante. É isso que o cinema precisa, de opiniões, de embasamentos, de ideias, de conversas, de diálogos. Lembra sempre disso pra gente conversar aqui e deixar o cinema vivo cada vez mais, viu? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.